Os Houthis nunca viram isso chegando. A liderança deles estava como de costume no Iêmen. Em seguida, jatos de combate americanos decolaram de um porta-aviões da Marinha, atacando alvos em várias cidades, no que agora é considerada a maior operação militar dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. Durante a presidência de Trump, mais de 30 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. O verdadeiro choque é que isso é apenas o começo. Não se trata de um único ataque, mas de enviar uma mensagem não apenas para os Houthis, mas para o Irã. O real poder nos bastidores. Então, por que os Estados Unidos da América atacaram os Houthis agora? O que isso tem a ver com a guerra entre Israel e Hamas? E isso é o começo de algo muito maior? Analisemos tudo, iniciando pelo ataque real que foi ordenado por Trump no Iêmen. Infelizmente, não temos muitos detalhes, pois as forças dos Estados Unidos da América e de Israel são compreensivelmente reservadas sobre quais equipamentos ou forças exatas usam em qualquer operação. Os ataques visaram principalmente bases militares vitais nas cidades de Sanaa e Taiz, controladas pelos Houthis no Iêmen. Relatos de testemunhas sugerem que vários edifícios foram atingidos, causando danos graves. Outro ataque foi relatado em Dayan, Sadr, local comum de encontro do líder Houthi Abdul Malik al-Houthi, e dignitários estrangeiros em visita, como aqueles do Irã ou outros proxies por ele apoiados. Relatórios sugerem que este foi o maior ataque militar dos Estados Unidos da América no Oriente Médio desde que Trump assumiu o cargo em janeiro, embora a extensão real não tenha sido revelada. A medida anunciada por Trump é um recado para a organização cessar suas atividades hostis em relação a Israel e ao Mar Vermelho. A mensagem exata de Trump em sua plataforma Truth Social afirma: para todos os terroristas Houthi, seu tempo acabou e seus ataques devem parar a partir de hoje. Se não o fizerem, o inferno cairá sobre vocês como nunca visto antes. A mensagem mais uma vez destacou o uso frequente de Trump das redes sociais para conduzir diplomacia internacional ou fazer exigências de outras nações e estados. Considerando que os Houthis são classificados como organização terrorista, isso pode não importar tanto. Os ataques foram realizados por jatos de combate lançados de um porta-aviões dos Estados Unidos da América no Mar Vermelho. O United States Ship Harry S. O porta-aviões United States Ship Harry S. Truman foi usado anteriormente em operações contra proxies iranianos. Pode-se dizer que este porta-aviões é um dos navios favoritos da Marinha dos Estados Unidos da América para operações no Oriente Médio. O United States Ship Harry S. Truman foi comissionado em 25 de julho de 1998. Vamos descobrir mais sobre ele. Truman se tornou essencial para a projeção de poder naval dos Estados Unidos da América, podendo se deslocar globalmente. O porta-aviões costumava ficar estacionado no Mar Vermelho ou em suas proximidades, patrulhando as águas costeiras da Península Arábica. O Truman normalmente transporta de 60 a 90 aeronaves, incluindo FA-18 Hornets, Super Hornets, EA-18G Growlers, E-2 Hawkeyes e vários helicópteros. Esta gama de aeronaves permite uma grande variedade operacional e funcionalidade, possibilitando missões distantes na península sem retaliações. Os jatos de combate e superioridade aérea no porta-aviões, junto com a inteligência dos Estados Unidos da América na região, permitem que a Marinha dos Estados Unidos da América tenha quase total superioridade aérea. Na maioria dos países, exceto talvez o Irã, que possui seu próprio estoque de equipamentos antiaéreos comprados da Rússia. Desde sua comissão, o United States Ship Harry Truman participou de várias operações de combate e missões estratégicas importantes. Sua primeira implantação notável foi em novembro 2000 como parte das operações marítimas da Marinha dos Estados Unidos da América no Mediterrâneo e Golfo Pérsico. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, o United States Ship Truman teve grande envolvimento na Operação Liberdade Duradoura. O porta-aviões apoiou intensas campanhas aéreas contra alvos do Talibã e da Al-Qaeda no Afeganistão, lançando milhares de missões de combate e projetando a força militar dos Estados Unidos da América durante uma fase crítica do conflito.
Em 2003, o Truman foi novamente crucial na Operação Liberdade do Iraque, servindo como plataforma-chave para ataques aéreos contra alvos militares e de infraestrutura iraquianos. Operando principalmente no leste do Mediterrâneo, a frota central do Truman realizou várias missões, contribuindo de forma significativa para as etapas iniciais da invasão e missões posteriores de estabilização. Sua presença destacou o alcance naval da América e serviu como um hub logístico essencial para operações ao longo da campanha, para todas as partes envolvidas na operação, que incluía vários aliados da OTAN. Na década seguinte, o Truman continuou fornecendo suporte vital durante várias missões no Oriente Médio. Participou ativamente de operações de combate contínuas contra o Estado Islâmico do Iraque e Síria na Operação Inherent Resolve, a partir do final de 2015. Atuando no Golfo Pérsico e Mediterrâneo, suas aeronaves atacaram posições do Estado Islâmico do Iraque e Síria no Iraque e Síria, apoiando as forças terrestres aliadas e impactando a infraestrutura e logística dos terroristas. Em anos mais recentes, o United States Ship Harry S. Truman tornou-se cada vez mais importante devido ao aumento das tensões geopolíticas, particularmente envolvendo Rússia e Irã. Em 2022, o Truman foi central para as operações marítimas da OTAN em resposta à invasão russa da Ucrânia, fornecendo garantias aos aliados europeus e projetando a capacidade de poder aéreo da OTAN nas águas da Europa Oriental. Então, em 2023, quando o conflito entre Israel e Hamas começou e ganhou tração, o porta-aviões foi novamente convocado para projetar poder no Oriente Médio. O porta-aviões foi enviado para o Mar Mediterrâneo e depois cruzou para o Mar Vermelho em 2024. Esse navio é um dos ativos mais vitais da Marinha dos Estados Unidos da América na região atualmente, fornecendo suporte naval e aéreo vital para Israel, um dos maiores beneficiários de ajuda e doações dos Estados Unidos da América nos últimos 50 anos, e o United States Ship Harry S. Truman é apenas um dos 11 porta-aviões que a Marinha dos Estados Unidos da América opera atualmente. Isso implica que os Estados Unidos da América poderiam, em teoria, lançar um ataque muito mais numeroso e poderoso usando apenas seus porta-aviões e as frotas de jatos neles estacionadas. É um precedente perigoso para os Houthis enfrentarem, visto o quanto têm a perder. Mas quem são os Houthis e por que eles se tornaram os alvos desses ataques? O movimento Houthi, conhecido formalmente como Ansar Allah, inicialmente manteve seu conflito principalmente dentro do Iêmen, focando em uma guerra civil prolongada, para derrubar o governo local e instalar seu próprio povo no comando do país. Historicamente, a animosidade deles em relação a Israel era principalmente retórica, influenciada por seus laços ideológicos com o Irã e o Hezbollah. Ambas as entidades, especialmente o Irã, eram inimigas históricas de Israel, vivendo em um constante estado de conflito frio com o país. Desde a independência do país no século XX, contudo, a intensa escalada do conflito Israel-Hamas, iniciada em outubro de 2023, gerou uma mudança expressiva. Os Houthis declararam publicamente seu apoio ativo ao Hamas e à causa palestina. Isso marcou uma transição da oposição ideológica para o envolvimento militar direto, embora limitado, contra Israel. Até então, os Houthis recebiam apoio econômico e militar do Irã, mas em escala insuficiente para controlar todo o Iêmen. Os Houthis controlavam de 70% a 80% do território do país, incluindo sua capital. Com o envolvimento aberto no conflito, o Irã aumentou o fornecimento de armas para o movimento, gerando um efeito duplo sobre ele. O início da escalada do conflito mobilizou muitas facções islâmicas próximas a Israel. O Irã forneceu armas vitais que permitiram aos Houthis se tornarem uma parte semi-ativa do conflito. A partir de final de outubro de 2023, os Houthis começaram a lançar drones de longo alcance e mísseis balísticos, visando Israel a partir do Iêmen, marcando sua primeira ação militar direta contra o Estado israelense. Os ataques foram principalmente simbólicos, não taticamente eficazes, pois a maioria foi interceptada pelos sistemas de defesa aérea multicamadas de Israel, incluindo Iron Dome, David's Sling e o sistema Arrow de longo alcance. O Sistema Força Aérea de Defesa dos Estados Unidos da América interceptou com sucesso um míssil balístico em ao menos uma ocasião.
No entanto, a habilidade dos Houthis de atingir o centro de Israel revelou um significativo aumento em suas capacidades, antes subestimado pela inteligência israelense. Apesar dos danos diretos mínimos, esses ataques elevaram o perfil dos Houthis no conflito regional, confirmando seu alinhamento com o eixo da resistência apoiado pelo Irã. Com sucesso limitado em Israel, já que seus ataques se mostraram ineficazes, os Houthis ampliaram dramaticamente sua campanha, voltando-se para a guerra marítima. Eles miraram navios comerciais que atravessavam o Mar Vermelho e o Estreito de Bab el-Mandeb, rotas marítimas internacionais cruciais. O objetivo inicial dos Houthis era perturbar a navegação israelense, mas eles também miraram embarcações com pouca ou nenhuma conexão com Israel. Em certos casos, os navios eram de empresas privadas estadunidenses e europeias. Esses ataques marítimos geraram ampla atenção internacional, com a comunidade global rotulando suas ações como atos de pirataria e terrorismo. O aumento nos ataques marítimos também gerou uma reação do exército americano. No início de 2024, os Estados Unidos da América lançaram a Operação Prosperity Guardian, uma ação naval e aérea para proteger rotas de navegação internacionais e limitar as capacidades dos Houthi. Navios de guerra americanos iniciaram patrulha ativa no Mar Vermelho e Golfo de Adém em resposta direta a ameaças contra embarcações comerciais. Isso resultou em confrontos militares, com a Marinha dos Estados Unidos da América interceptando e destruindo plataformas de drones e mísseis Houthi. Ao mesmo tempo, ataques aéreos dos Estados Unidos da América alvejaram instalações de drones, radares e hubs logísticos militares em áreas do Iêmen, controladas pelos Houthi, elevando as tensões e trazendo uma nova dimensão ao conflito. Um ataque de drone Houthi atingiu um prédio próximo a um escritório diplomático dos Estados Unidos da América, em Tel Aviv, em 19 de julho de 2024, matando um civil e ferindo outros 10. Esse foi o primeiro ataque direto bem-sucedido dos Houthi a um centro urbano israelense, intensificando as implicações diplomáticas do conflito. Israel retaliou no dia seguinte com intensos ataques aéreos às instalações militares Houthi ao redor da cidade portuária de Hodeidah, no Iêmen. Esta operação israelense foi sua primeira intervenção militar direta no Iêmen, mostrando que o conflito se expandiu além de Israel e Palestina. Entre o fim de 2024 e o começo de 2025. Apesar das operações militares americanas intensificadas para neutralizar suas capacidades de ameaça marítima, os Houthis continuaram atacando agressivamente as rotas de navegação do Mar Vermelho. Apesar da crescente pressão militar dos Estados Unidos da América, os Houthis mantiveram seu compromisso com seus objetivos e posição pública de solidariedade com os movimentos de resistência palestinos. Para isso, o governo Trump ampliou ainda mais o escopo de suas campanhas militares no Iêmen. O ataque a partir do porta-aviões provavelmente será o primeiro de muitos. Os Houthis e as facções que os apoiam devem continuar com seus ataques em solo israelense e pirataria nos mares. Mas em tudo isso, os Houthis não são realmente o alvo principal. Essa honra, se podemos chamar assim, pertence ao Irã. As relações entre Irã e Israel são marcadas por uma longa história de hostilidade e desconfiança mútua, moldadas por fatores ideológicos, geopolíticos e estratégicos. Desde a Revolução Iraniana, em 1979, o Irã considera Israel um Estado ilegítimo, frequentemente pedindo sua destruição. Israel vê o Irã como sua maior ameaça existencial, principalmente pelo apoio de Teherã a milícias anti-israelenses na região. Esse antagonismo mútuo se manifestou em décadas de conflitos por procuração, operações de espionagem, ataques cibernéticos e ataques militares contra os ativos e aliados um do outro. Com o início do conflito entre Israel e Hamas, essas relações só pioraram. Um aspecto crítico da estratégia regional do Irã tem sido seu amplo apoio a grupos militantes que cercam e ameaçam Israel. O Irã tem apoiado ativamente o Hezbollah no Líbano, Hamas e Jihad Islâmica Palestina em Gaza, milícias xiitas na Síria e Iraque, e os Houthis no Iêmen.
Esses grupos fornecem ao Irã uma alavanca estratégica, estendendo a influência de Teherã às fronteiras de Israel e complicando as considerações de segurança nacional israelense. Essa estratégia de eixo de resistência, liderada principalmente pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, visa pressionar Israel indiretamente por meio de uma guerra assimétrica contínua. Israel só pode se defender contra esses ataques implacáveis, já que a maioria dos proxies utiliza mísseis de longo alcance e drones iranianos, mantendo-se distantes do confronto direto. Esses grupos exercem papéis de liderança cruciais em seu país, embora se pareçam mais com associações terroristas do que com autênticos movimentos políticos. Isso lhes dá controle em seus territórios, tornando-os impossíveis de erradicar por métodos convencionais de guerra ou assistência. As milícias frequentemente controlam grandes extensões territoriais de seu país e de Israel. Atacá-los diretamente poderia escalar para uma guerra em grande escala, sem o apoio de aliados como Estados Unidos da América e Reino Unido. O recente apoio do Irã aos Houthis ilustra uma mudança nas ambições estratégicas de Teherã. Inicialmente focados na região do Golfo e no conflito interno do Iêmen, os Houthis gradualmente se alinharam aos objetivos geopolíticos mais amplos do Irã, incluindo a oposição a Israel. Os ataques crescentes dos Houthis estão diretamente correlacionados com a maior atividade do complexo militar industrial do Irã. Como os grupos de milícia não têm capacidade para produzir a maioria das armas e equipamentos que possuem. O conflito iraniano-israelense também gerou confrontos militares diretos, principalmente por meio de ações encobertas ou indiretas. Israel realizou repetidos ataques aéreos contra instalações militares, depósitos de mísseis e infraestrutura do Irã, além de apoiar milícias na Síria e no Líbano. Esses ataques visam degradar a capacidade do Irã de equipar seus representantes com armas de precisão que poderiam representar uma ameaça direta às cidades israelenses. Os ataques tiveram resultados mistos. Embora equipamentos vitais tenham sido destruídos, como complexos militares, linhas de abastecimento e até sistemas de defesa antiaérea comprados da Rússia pelo Irã, o governo iraniano não reduziu o apoio a facções menores. O Irã tem visado interesses de Israel através de ataques de milícias, drones, mísseis e guerra cibernética. Ataques de foguetes do Hezbollah e milícias apoiadas pelo Irã na Síria têm visado cidades do norte de Israel, provocando ataques retaliatórios israelenses em instalações iranianas. As trocas de agressões têm desestabilizado ainda mais a região, com Israel recebendo imprensa significativamente negativa por continuar atacando seus vizinhos. Apesar das alegações de autodefesa, o aspecto mais preocupante das tensões entre Irã e Israel, onde os Estados Unidos da América podem desempenhar um grande papel, envolve o programa nuclear iraniano. O Irã afirma que seu programa nuclear é apenas para fins energéticos pacíficos e médicos. Israel e a maioria da comunidade internacional creem que o Irã almeja, ou ao menos mantém, a opção de fabricar armas nucleares. As evidências que apoiam essa suspeita incluem a extensa e acelerada construção do Irã de instalações avançadas para o refinamento de material nuclear. Destacam-se as usinas de enriquecimento de urânio em Natanz e Fordow e o reator de água pesada de Arak. Essas usinas podem enriquecer urânio a níveis adequados para energia civil e potencialmente para material físsil de grau armamentista. O Irã ampliou consideravelmente sua capacidade de enriquecer urânio nos últimos anos, utilizando centrífugas avançadas que podem refinar o urânio a níveis de pureza superiores aos obtidos anteriormente. Relatórios internacionais recentes indicam que o Irã enriqueceu urânio a níveis próximos da pureza de grau armamentista, reduzindo drasticamente o tempo teórico de fuga, o período para produzir material físsil suficiente para uma arma nuclear. Israel e os Estados Unidos da América veem esse desenvolvimento como um risco existencial inaceitável. O que nos traz de volta ao motivo por trás dos ataques crescentes aos Houthis. A ameaça do Irã fabricar bombas nucleares vai além do puramente teórico, pois o país demonstrou que tem os recursos e o material para realmente criar uma bomba nuclear. O Irã foi proibido de operar um programa de armas nucleares, com países ocidentais e orientais impondo severas restrições sobre suas atividades nucleares.
As sanções internacionais e a pressão diplomática limitaram consideravelmente as ambições nucleares iranianas. As potências globais, lideradas principalmente pelos Estados Unidos da América e Europa, impuseram extensas sanções visando a economia do Irã, especialmente suas exportações de petróleo, sistemas bancários e indústrias. As sanções causaram grandes dificuldades econômicas, diminuíram o investimento internacional e contribuíram para a agitação interna. Por muito tempo, o Irã não pôde financiar um programa de armas nucleares devido a limitações econômicas. Em segundo lugar, o Plano de Ação Conjunto Abrangente de 2015, um acordo entre o Irã e o P5, um grupo composto por Estados Unidos da América, Reino Unido, França, China, Rússia e Alemanha, impôs restrições severas e ampla fiscalização das atividades nucleares iranianas. O acordo original limitou temporariamente a capacidade e disposição do Irã de buscar abertamente a armamentização nuclear, colocando seu programa sob rigoroso escrutínio internacional. O medo de desencadear consequências internacionais ainda mais severas ou ação militar impediu a produção aberta de armas nucleares. Porém, os Estados Unidos da América abandonaram o acordo em 2018. E não está claro o quanto de controle e visão os outros membros do acordo têm sobre a produção e refinamento de material físsil do Irã. Terceiro, a ameaça de intervenção militar direta influenciou muito as decisões iranianas. Israel afirmou que atacaria preventivamente instalações nucleares iranianas caso Teherã tentasse desenvolver armas nucleares abertamente. Similarmente, sucessivos governos dos Estados Unidos da América mantiveram opções militares em aberto. A ameaça de retaliação militar, provada novamente no conflito entre Israel e Hamas, onde Israel visou instalações iranianas, significa que o Irã teria pouco tempo para criar uma bomba nuclear em segredo, antes de Israel declarar guerra aberta e usar seu equipamento convencional avançado. Em quarto lugar, considerações políticas e ideológicas internas na liderança do Irã também afetaram suas ambições. O líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, emitiu um decreto religioso, Fatwa, declarando armas nucleares proibidas pela lei islâmica, criando uma barreira ideológica para o desenvolvimento de tais armas. Apesar do ceticismo internacional sobre a sinceridade e permanência desta declaração, o Irã tem mencionado frequentemente este decreto em suas comunicações diplomáticas para assegurar suas intenções de não armamentização. Contudo, considerando os esforços nucleares do Irã e as repetidas tentativas de prejudicar Israel por meio de ações secretas e ataques abertos de longo alcance, não está fora do âmbito de possibilidade que o país já tenha secretamente revertido o curso e implementado um programa de armas nucleares. Uma revisão do Boletim dos Cientistas Atômicos indica que é quase impossível prever quando o Irã poderá ter uma arma nuclear operacional. As usinas de refino nuclear mais avançadas do país podem, em teoria, produzir material físsil para a bomba, mas não em quantidades significativas. O boletim comparou o programa nuclear iraniano atual ao chinês em seus primórdios, mas que o Irã provavelmente teria uma vantagem significativa devido à sua tecnologia mais avançada ou ao conhecimento adquirido do programa chinês. Afinal, a China construiu suas bombas nos anos 60. Segundo o boletim, o Irã pode levar apenas algumas semanas para criar um dispositivo nuclear, depois de minerar e refinar material suficiente. Porém, a publicidade ainda é uma preocupação primária. O Irã precisaria realizar testes de armas nucleares para garantir que seu novo armamento é eficaz. Os testes não podem ser disfarçados ou escondidos da inteligência dos Estados Unidos da América, pois requerem uma pequena detonação de material físsil, que deixa evidências nas condições atmosféricas e marcadores geológicos, ambos rastreáveis pelos Estados Unidos da América. Trump intensificar os ataques aos Houthis é uma mensagem ao Irã de que o país nunca estará seguro se criar e anunciar que possui armas nucleares. Em caso de ameaça nuclear, a Marinha dos Estados Unidos da América provavelmente interviria com força esmagadora para pacificar o Irã, destituindo seu governo atual. Isso poderia levar a uma situação parecida com a Guerra ao Terror no começo dos anos 2000. Isso não é um bom presságio para a geopolítica internacional ou as relações entre os países do Oriente Médio. O que você acha? O Irã recuará de atacar Israel ou os Estados Unidos da América continuarão seu ataque? Obrigado por assistir, deixe seus comentários abaixo.